sobre tuas rodas, a emoção de viver com irmãos do meu. Hora certa, Transjovem FM. Em Belém, capital do Pai d'Égua, são 8 horas e 1 minuto. E já está no ar o programa Momento MCB. E vamos com tudo. Quero agradecer aqui a presença do Valmero Costa, que gentilmente aceitou o nosso convite. E vamos para cima, pessoal. Hoje, eu queria deixar logo um abraço para quem já está aqui, já esperando. A minha mãe, Elza, que coloca aqui como Moraes Nascimento. O meu amigo Jorge Bravo. O meu amigo Jorge Bravo já está por aqui também. Muito obrigado. E Felipe do MCB. Black do Motoclube Sétimo. Muito obrigado, Black. O Silvio. O professor Pinho da MyWay MS. O Alessandro Machado. Valeu, Alessandro Cabano na área. Bastos. Valeu, Bastos. Obrigado. Nonato. Jones. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, hein? Muito obrigado mesmo. Hoje o bate-papo vai ser muito bom, muito educativo, com muita informação. Então vamos com tudo. Meu amigo Walter, grande abraço. Queria deixar um abraço também aqui para minha amiga Bruxa, do Caveira Mecânica de Santa Isabel do Pará. Já está aqui na área, já mandando aqui meu amigo Sapão, dos Bandoleiros. Meu amigo Márcio Rufei, lá da Passagem Gastão, do Empório da Gastão. O Rodrigo, o meu primo Eduardo, grande abraço, primo. Quem mais? Meu tio padrinho Paulo, muito obrigado, tio. Estamos juntos. Josimar. Vamos lá, pessoal. Esse programa aqui ele tem um apoio cultural muito forte, muito bom. Pessoas que estão acreditando. Dona Rosa Couto, muito obrigado. Uma boa noite para a senhora. Deixar aqui um abraço aos nossos apoiadores, que é a JL Centro Automotivo, que fica ali na rodovia Mário Covas, 2322. O telefone é o 3017-2272. Querem fazer aí uma revisão no carro, qualquer problema no carro, tudo para o seu carro lá na JL Centro Automotivo. O meu amigo e grande apoiador, Bastos Bateria, que fica na Pedro Miranda, na Doutor Freitas com a Pedro Miranda. O telefone para assistência 24 horas, hein? É o 982063132. Meu amigo Xerife, da Xerife Oficinas e Motopeças, na Avenida Dalva, 419. O telefone é o 99244-1312. E o nosso apoiador também, Canecas Top, é o 99358-5766. Muito obrigado, Felipe Vinagre. Estamos aqui já. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Império da Gastão aí junto com a gente. Pessoal, hoje aqui o nosso convidado, ele vem aqui para esclarecer muitas dúvidas. Fiquem à vontade para mandar perguntas, até mesmo para tirar aquela dúvida que nós temos sobre o que pode e o que não pode, tá? Então aqui nós vamos ter que tirar grandes dúvidas sobre fiscalização eletrônica, vamos ter informações sobre a Operação Verão, vamos ter aqui muita coisa boa. Então aqui eu vou deixar que se apresente aqui o nosso amigo Valmero Costa. Ele é agente de fiscalização do Detran, ele é instrutor de pilotagem e muitas outras coisas aqui que eu vou deixar que ele se apresente. Por favor, Romero, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso, Valmero, por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, Paulo, na qual saúdo os demais que estão aqui na rádio. Uma boa noite a todos os ouvintes e boa noite à nação motociclista, aqui na qual saúdo através do meu tio pai, Carlos Romano, que também está na escuta. Já está ligado, já mandou aqui. Senhores, meu nome é Valmero Costa, sou agente de fiscalização de trânsito do Detran Pará. Há 13 anos estou na função. Já tive a ocorrência de trabalhar na situação como coordenador de operação, diretor técnico operacional, enfim, já tenho uma breve experiência nessa área e espero hoje colaborar com os senhores para tirar dúvidas e principalmente falar de segurança viária, que é o fator mais importante, que a pilotagem ela requer
segurança, ela requer conhecimento. Não é só simplesmente montar uma moto. Se você precisa ter conhecimento técnico para poder operar uma motocicleta. Lembrando que hoje é um dos grandes causadores de acidentabilidade, sinistros de trânsito. Mas no decorrer da conversa vamos falar um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Então, isso é muito importante. Mandar um abraço lá para o Rio de Janeiro, para o meu amigo Márcio de Carvalho, para o DJ Pérez, que já está na área, para a Jane do MCB, para a minha maior incentivadora, Karina Freitas. Obrigado, mozão. Valeu, Felipe. JJ já está na área também do MCB. Muito bom, Jorge. Obrigado. Vamos então começar a te metralhar aqui com muitas perguntas, tá? Então eu tenho certeza que vão ser perguntas que vai esclarecer muita coisa. Vamos falar primeiramente, cara, sobre a criação porque tu faz parte do pelotão de moto do Detran, correto? Na verdade, eu fiz parte da criação do grupamento tático motociclista, que nós chamamos de GTM. Olha aí, o GTM. No Fuzileiro Navais a gente conhece como Pelmoto, né, que é o pelotão de motocicletas. Então vamos aqui. Como surgiu? Qual foi a demanda? O que você sentiu para a necessidade de ter esse GTM, não é isso? Isso. Importante até a pergunta que o GTM ele surge através de uma necessidade que foi a época, que foi em 2018, de especializarmos. Precisávamos criar uma tropas especializadas. E na época tínhamos motocicletas, mas faltava algo mais. Não era só simplesmente ter a motocicleta. Precisaríamos operá-la em condições, em certos pontos, de necessidades mais delicadas, ou seja, de velocidade, enfim. E partindo dessa premissa, procuramos outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, que tem hoje a questão de um curso de batedor militar que é excelente. A 15ª Companhia. Perfeito. Procuramos também a Guarda Municipal, a Polícia Militar, enfim. Fizemos um grande mix, Paulo, com todas as forças para que pudéssemos, naquele momento, criar um grupamento que chamamos de elite, porque trabalharíamos com condições especiais, totalmente diferente de qualquer outro tipo de pilotagem. Então, em 2018 foram 40 colegas que se submeteram a uma prova e que no final ficaram 25, porque há todo um rito, há toda uma preparação para que ele faça o curso. Ou seja, não é só simplesmente ele saber pilotar, ele já precisa ter, a habilitação é a condição básica, mas não precisa ter só isso, ele precisa ter já pré-habilidades, vamos chamar assim, de maneabilidade, de domínio sobre a máquina, para que ele possa se submeter ao curso, até porque o curso ele tem riscos, até porque nós trabalhamos com batedores, então há necessidade dele ter todos esses pré-requisitos, e assim foi feito. Então foram 45 dias onde foi ralação, onde era de 8 da manhã até as 17 horas, 18 horas, até as 20, enfim. E além de diversos tipos de pistas, off-road, on-road, ele trabalhou também no autódromo de Castanhal, enfim, para criarmos hoje que nós temos. Então, hoje eu me orgulho muito dessa tropa, vamos chamar assim, que é o GTM, que é o Grupamento Tático Motociclista, onde nós hoje participamos de grandes escoltas. Já trabalhamos com ministros, chefes de estados, ou seja, trabalhamos numa doutrina que é a doutrina similar do pelotão do Exército, né, da 15ª Companhia, e que cada vez essa tropa ela é mais acionada. Não é à toa que hoje todos os grandes eventos dentro do estado do Pará, eu me orgulho muito de falar isso, é convocado. Tem situações que a gente já tem que até dizer não, porque a agenda não cabe mais. Porque hoje o grupamento tático motociclista se tornou referência. E eu falo mais ainda para você, referência nacional, porque conseguimos criar uma doutrina que fazíamos diversas missões em tempos muito curtos. Então é por isso que há necessidade de um treinamento, é um treinamento muito forte, é um treinamento com o mesmo aspecto militar, de eliminação, de sugação, vamos colocar aqui. Aquela relação básica. Perfeito. Né? Até para saber que se realmente ele quer aquilo. Porque numa escolta,
e como eles sempre falam, ela tem início ela tem que chegar. E é um lema até de quem trabalha com a escolta. A escolta não pode parar. Ou seja, tem que chegar a tempo. E além de tem que chegar no ponto perfeito, no mas horário. não só o VIP em si. A gente também já fez situações de transplante, já teve situações de levar pessoas que estavam em emergência. Então, hoje é um grande orgulho o Detran, ele tem uma tropa tão especializada e vai mais além, que essa tropa hoje ela capacita outros. Porque muitos de lá conseguiram ir mais além, ou seja, se tornaram até instrutores em outros estados, instrutores de outras forças, porque conseguimos ampliar e criar outros motociclistas para essa atividade tão arriscada, mas que conseguimos fazer, graças a Deus, com zelo e com segurança. Isso é mais Cara, importante. excelente. Isso aí, tudo que a questão da demanda que chega para vocês, nada mais é do que o reflexo do bom trabalho e do profissionalismo de vocês. Isso é muito importante, que inclusive vocês também participam apoiando o nosso passeio motociclista que vai em favor do aleitamento materno. Vocês já fizeram isso? Os nossos grandes passeios motociclistas dentro da cidade, que é em prol de alguma ação social, como o Moto Natal da Pestalozzi, vocês estão com a gente. Então, isso é importante. Então, é por isso que a gente traz você aqui. Como é que é, assim, você falou sobre referência nacional. Ele teve um campeonato há uns 2, 3 anos atrás, se eu não estou enganado, que vocês foram campeões. Né? Sim. Explica um pouco sobre esse campeonato. Como é que foi? O aspecto, quando eu falei da questão nacional, é porque conseguimos desbancar vários motociclistas em cunho nacional. E foi um campeonato que ocorreu em Brasília, e o grupamento tático motociclista GTM foi o campeão, em especial na modalidade na qual eu trabalhava com maniobrabilidade, e um dos nossos motociclistas se destacou e fez um tempo menor e saímos como campeões dentro desse Olha aí, o campeonato. Pará fazendo escola, isso é um orgulho pra gente. Pô, parabéns aí ao GTM, né, que tem feito um excelente trabalho e prestado um serviço para a sociedade aí que é imensurável. Cara, muito bom. E como é que é a rotina do GTM? Olha, quem hoje trabalha com o GTM, além das rotinas normais, que isso é importante salientar, que ele continua na atividade dele, fim, que é a fiscalização de trânsito, e ele, além dessa atividade fim, ele ainda tem essa atividade da escolta, propriamente dito. Então, é aquilo que eu falei, ele tem hora para entrar, para fazer a escolta, mas enquanto o VIP estiver em solo, enquanto o VIP estiver trafegando dentro da cidade, ele precisa ter o suporte da fiscalização do GTM, ali estará o GTM, ou seja, não tem hora para acabar. Então, é uma atividade muito complexa e que todos os que fazem parte são pessoas abnegadas, são pessoas que se esforçam muito para que possa cumprir a missão, independente de condição climática, independente de horário. É por isso que o treinamento para chegar lá não são todos. Muitos querem, poucos conseguem. Cara, e é importante que fazem isso com amor, fazem isso porque gostam, porque senão não passariam por toda a relação que tem no curso, e isso é muito bacana. Uma pausa rapidinho aqui para dar aqui pro pessoal aqui, pro Fagner, que já está aqui com a gente. Boa noite, Fagner. A Fabiana tá mandando um alô pra Karina aí, olha aí, Fabiana. Perguntando sobre a Juliana. Só levanta um pouquinho lá, por favor, porque ele passou muito. Mais de cima, por favor. Mais de cima. Mais de cima. Passou muito. Aí, vamos lá. O Nelson, o Padilha, grande abraço, Padilha, vamos pra cima com tudo. O Malu, a Regiane, esposa do Silvio, o Hubert, boa noite a todos, muito bom poder contar com o GTM nas Segue Altos, em que temos o prazer de participar. O Hubert, ele é da Segurança de Autoridade dos Cruzeiros Navais, entendeu? E a gente também, da qual eu faço parte também, então nós já participamos de muitas ações em que teve o apoio do GTM, que é de fundamental importância. Vamos lá, o Silvio está perguntando aqui, quem foi o 01 do teu curso? Olha, quem foi o 01 que durante foi o primeiro, foi o colega de Capanema, o Leandro. Mas tivemos um 01 que, antes de iniciar o curso no Exército, que foi hoje o Deison, que foi o grande 01. E eu até observei ali, uma pergunta até do Silvio, né, saudá-lo, um grande amigo lá no Detran, que fez o convite, que a Maria ela é a primeira batedora do Exército
no Brasil. Eu volto até fazer, eu preciso até fazer justiça aqui, porque eu acabo por esquecimento, que é tanta coisa para falar sobre GTM, mas hoje temos em destaque a Maria, porque ela conseguiu desbravar, ela conseguiu fazer um feito inédito de ser uma mulher, fazer o curso do GTM, ela é a única mulher também nossa, e além disso também desbravou muitas questões dentro do próprio exército, ou seja, ela invadiu a caserna de tal maneira que ela foi a primeira motociclista feminina no Brasil de fazer o curso dos batedores. Cara, olha aí, as mulheres mostrando que elas vão estar em qualquer lugar, onde elas querem. Então, como já disse aqui uma vez, lugar de mulher é atrás do tanque, mas do tanque da moto pilotando. Aqui um abraço para Ingrid, que é minha vizinha, já está aqui atenta aqui com a gente, muito obrigado. Ó, tio Pinóquio, saudações, meu irmão. Os araras de aço aí, valeu. Moto pro sétimo, Padilha, manda um alô pra família Padilha em Vila Nova e Tomé Açu. Estão lá em Vila Nova, entendeu? Muito bom. Olha só, o Bravo tá dizendo aqui que teve já teve a honra de ser instrutor no curso do GTM. Pô, muito bom. Então, daí a gente já vê a capacidade técnica e profissional de todos aí, ó. Foi o grande precursor, Jorge. Michele e Paula na área. Muito obrigado, boa noite. Ó, aqui o JJ tá perguntando aqui, a preparação dos motociclistas do Detran do Pará é continuada? Quais são os brevês disponíveis nos treinamentos da equipe? Nós infelizmente não temos tanto tempo, tanta regularidade. Vai haver agora uma nova edição e o brevet do GTM é a marca do GTM, ou seja, é a símbolo da GTM, que é uma águia com a motocicleta. Então é algo que é uma luta muito grande para conquistar aquele brevet. Então, eu imagino. Só sabe quem passa pelaquela ralação que nós estávamos falando há pouco. Olha só, um abraço pro Miguel, pra Luci, pra Lívia, que estão todos aqui mandando um abraço. Muito obrigado e uma boa noite. O Fagner está perguntando se ele pode criar curso de direção defensiva, se o GTM pode criar curso de direção defensiva para oferecer para o público em geral, no caso dos motoclubes, dos motociclistas, e até mesmo seria interessante uma criação desse daí para treinar os motoboy, os mototaxistas, o motoruber, que estão aqui mais intensamente no trânsito de Belém, aí correndo grande risco aí. Seria interessante isso aí, não seria? Perfeito. E até isso daí é uma ideia que ela já está nos corredores, vamos chamar assim, do Detran. Hoje o atual coordenador de operações, o senhor Ivan Feitosa, ele já divide essa ideia junto com o setor de educação e com os demais setores dentro do Detran para que possa hoje fazer essa capacitação, principalmente para os motociclistas que trabalham com mototáxi, motofrete, enfim, que é uma área onde o risco é muito grande. Contudo, infelizmente, nós não temos tanta perna para alcançar tudo que a gente queria. Que temos várias missões, então a parte de capacitação hoje dos motociclistas é algo que já está em foco. E provavelmente, bem breve, vamos ter aí uma situação diferenciada para que eu possa ter esse treinamento. Que bom, olha aí, vamos ficar ligado aí para que muito em breve o Detran vai fazer algo bem diferenciado aí para ajudar todos os motociclistas. Romero, aqui vamos falar sobre fiscalização eletrônica. Tá? Surgiu uma dúvida há algum tempo atrás sobre obrigatório ou não obrigatório a sinalização de fiscalização eletrônica. O que tu pode falar para a gente sobre isso? Então, é um tema que acaba trazendo uma certa antipatia para referente tudo ligado à fiscalização como um todo. Cria uma certa antipatia. Contudo, a fiscalização, o objetivo da fiscalização, ela está relacionada à conduta, à segurança viária. Então, a partir do momento que a conduta, a segurança, elas estão em jogo, há necessidade de ocorrer a fiscalização. E, Paulo, é importante que até antes mesmo de entrar no assunto propriamente dito, informar que velocidade ela é um dos grandes fatores de risco à segurança. Hoje,
a velocidade, o consumo de álcool, entendeu? Está entre os fatores de maior risco que foram elencados pela própria ONU. Então, essas questões, há necessidade de fiscalização para que as pessoas possam respeitar. Chega até a ser um pouco óbvio, que tu pode dizer assim, poxa, mas por quê? Para que realmente eu possa resguardar a tua vida. Esse é o grande objetivo, seus. Então, é importante até que a gente possa tirar aquele peso da palavra fiscalização, como se fosse algo que está ali como um algoz. Pelo contrário, a fiscalização, ela visa a segurança, o teu bem-estar. Mas, enfim, na pergunta propriamente dita, não querendo fugir da pergunta, e sim encarando a pergunta, a fiscalização mediante de radar, ela tem 3 ações. A fiscalização no que tange à velocidade, ao avanço de semáforo, tá? E estacionamento sobre faixa. Então, o radar ele tem essa possibilidade de fazer essas 3 ações. Além do outro radar, no qual é uma câmera, que ela tem uma inteligência, Paulo, por trás, chamada OCR. O que seria essa OCR? O nome é inglês, eu faltei as aulas, ainda não posso aqui falar em inglês o que significa OCR, mas o grande objetivo dela, o software que tem ali, ele vai captar as informações daquela placa e trazer as informações para uma central, do tipo, aquele veículo ele está com ocorrência de furto e roubo, aquele veículo ele não está licenciado, aquele veículo ele tem várias situações referentes à questão de impedimentos administrativos, enfim, o grande objetivo dela ali é de informação, ela não tem a situação da autuação. Então, o radar, ele pega essas 3 situações que eu falei, depois já tem essa câmera, e eu tenho uma outra modalidade, que isso causa uma certa dúvida em uma grande parte da sociedade, que ela vem com a resolução 909 do CONTRAN, da seguinte maneira, é a fiscalização por vídeo monitoramento. Essa fiscalização por vídeo monitoramento, ela vai trabalhar referente à conduta. O que seria a conduta, Romero? Tudo referente à circulação, parada e estacionamento. É a mesma coisa de ter um agente de trânsito naquela posição ali. Só que o agente de trânsito está por trás, observando uma tela. Então, como é que eu identifico se qual é o tipo de radar, ou se ela é uma câmera de monitoramento, ou se é uma fiscalização? Para que haja a fiscalização através desta câmera de vídeo monitoramento, primeiramente vai ter uma placa informando via fiscalizada por vídeo monitoramento. A primeira regra. Essa placa é obrigatória? Obrigatória. A segunda regra, essa câmera é do tipo daquela que faz de 360 graus, tipo dome. E a terceira regra, tem que ter um agente de trânsito que está por trás dessa câmera. Ou seja, são as 3 regras, Paulo, para que eu possa ocorrer a fiscalização por vídeo monitoramento. E nessa fiscalização por vídeo monitoramento, ela pode autuar? Sim. Até porque, senhores, isso é importantíssimo essa pergunta, Paulo, porque lá ela diz fiscalização por vídeo monitoramento. É a mesma coisa que tem um agente ali, só que o agente está do outro lado observando toda a questão do fluxo. Então, é esse a diferença que ocorre relacionada a isso. Enquanto que na fiscalização por radar, a regra é que haja a placa informativa da velocidade máxima na via. Não há necessidade, hoje desde 2017, daquela informação. Radar a 50 metros, radar a 100 metros. Não. Subtende-se que o cidadão ele tem observância nas placas de sinalização. E se você observar pelo próprio Código de Trânsito, no artigo 161 do CTB, que ele define o que é infração de trânsito. Ou seja, é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito brasileiro. Então, o cidadão ele não pode alegar escusa de conhecimento, Paulo. E deixar de observar o que diz a legislação de trânsito. Logicamente, a ausência também de sinalização, por força do artigo, salvo engano, 94, ela diz da seguinte maneira: se tiver ausência de fiscalização, de sinalização, também ali fica prejudicada a autuação. Então, o grande papel, senhores, acima de tudo que está sendo falado aqui, é a própria segurança da sociedade. Top! Esclareceu muitas dúvidas, inclusive uma que surgiu hoje de manhã cedo.
lá no grupo dos motociclistas de Castanhal e eu falei que eu ia esclarecer isso. Eu acredito que ficou bem esclarecido. Vamos baixar ali para ver aqui o pessoal aqui, ó. Os motociclistas do Rio de Janeiro estão curtindo o programa, muito bom. O tio Pinóquio falando que foi bem lembrado e é válido a capacitação de toda a galera do Corre. A bruxa do MC Caveira, do MC Caveiras Mecânica. Oi, Paulo, obrigado pela lembrança e um parabéns para as mulheres motociclistas, com certeza. A minha mãe está perguntando se uma jovem senhora de 65 anos pode fazer o curso de pilotagem. Olha aí, mãe, tá respondido sim, ó. Aqui, passou muito. Olha lá. Aqui, ó. Inglês. Aqui vai. A Jace, minha sogra, parabéns pelo meu trabalho, muito sucesso para ti, obrigado. Olha aí, o OCR, acrônico para inglês é Optional Charter Recognition. Eita, valeu, JJ, mas vai me deixar aqui Muito bom. numa encrenca do caramba, ter que utilizar aqui o meu inglês, que é quase zero. Muito bom. É uma tecnologia para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits, seja eles escaneados ou escritos à mão. Parabéns, JJ, muito obrigado aí, ó. Estamos aqui com tudo. Datilografados ou impressos. Dessa forma, através do OCR, é possível obter um arquivo de texto editável por um computador. Muito bom. O Padilha está falando aqui, ó. Fiscalizar é importante, porém no Brasil hoje a fiscalização transformou-se em uma indústria de multa. É relativo. Eu acho... Quer falar sobre isso? É um assunto polêmico. Pode até falar, o ouvinte pode até dizer, ele é suspeito para falar. Mas é só a gente partir do seguinte princípio. Para que ocorra, que eu discordo, enfim, a indústria da multa, é porque algo foi desrespeitado. Não há, senhores, isso que é importante salientar, não há invenção. Toda conduta que está ali tipificada dentro do Código de Trânsito Brasileiro e que não for observada, vai ser autuado. Até porque o agente de fiscalização de trânsito, ele, por força de lei, ele tem que fazer a autuação, senhores. Não é dado para ele a discricionalidade, ou seja, tem que ser feito. Agora, a partir do momento que você respeita a legislação de trânsito, respeita todos os dispostos dentro do Código de Trânsito, não há que se falar de autuação. Não há que se falar. Aqui ele acrescenta o seguinte, que primeiro temos que trabalhar na prevenção para depois utilizar a repreensão. Eu acredito que toda vez tem sempre fortes campanhas do Detran, Sim. que é uma instituição séria, mas sempre trabalhou na prevenção. Nós foi criado o Maio Amarelo, né, que tem batido muito nisso para tentar diminuir acidentes e muitas coisas assim. Então, eu acredito que sim, temos que ter um trabalho de prevenção, de educação, para poder sim ter repressão. E eu acredito que esse daí tem acontecido bastante. Aí o Padilha da Vale pergunta: o que os órgãos competentes estão fazendo para amenizar esse problema? A questão, eu acredito que ele quis falar sobre a questão da indústria, entre aspas, de multas, né? Você já respondeu na questão da... Além disso, senhores, a conscientização, ela é marcante. O Detran, hoje tem um setor de educação que faz um trabalho belíssimo, alcança diversos segmentos da sociedade, alcança várias situações, além de campanhas, enfim. Mas, volto a dizer, há que se observar. Por exemplo, hoje, quais são as maiores causas de acidente de trânsito? Excesso de velocidade. E aí, não há que ter que fiscalizar? Porque senão as pessoas acabam morrendo. Eu até brinco que há um grande paradoxo. Eu vou te cobrar algo que tu tens que fazer. É tua conduta. Um exemplo, usar o capacete de segurança. Então, por que eu preciso te cobrar algo que tu tens que fazer? Porque tu está deixando de fazer. Porque a partir do momento que você cai, a parte mais sensível do teu corpo é a cabeça. Então são questões assim que passam a ser até sendo prática. Logicamente que as pessoas elas começam a ter aquela rejeição, porque muitos não querem ser fiscalizados. Mas é justamente o que foi falado ali, ó. Infelizmente o problema está na questão da cultura do cidadão. O Uber está acrescentando ali que lá no aeroporto já funciona desse jeito, no OCR, não é isso? A fiscalização por vídeo monitoramento. Isso. Aqui, ó, um abraço aqui pro meu irmão Luciano, lá no Rio de Janeiro. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Vamos com tudo.
E o Black, que se eu não me engano também ele é instrutor de autoescola, ele fala e concorda que a lei tem que ser mantida. Aqui o Silvio está falando a questão sobre as indústrias da multa, que o Detran já incorpora aos seus fiscalizadores a câmera corporal, né? Perfeito. Que ajuda muito no sentido de proteger o agente e o usuário também. Perfeito. Aqui o AUICA. É muito importante que os órgãos competentes estejam voltados à fluidez do trânsito, ao bem-estar público e à segurança de todos. Pegando o gancho aí dessa informação, a parte de jurisdição do Detran na questão da BR-316 vai de Ananindeua até... Importante, até para quebrar alguns mitos, tá, em torno da matéria, Paulo, porque ela continua sendo uma rodovia federal. Porque ela continua sendo a BR-316. Apesar que as características dela mudaram muito com o passar do tempo. Mas ela é uma BR-316. Uma BR. E hoje o Detran, através de um convênio de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal e com o DENIT para a realização das obras, fizeram durante 25 anos o Detran irá fiscalizar esse perímetro que vai do KM 0, isso, do KM 0 até o KM 18. Para que vocês tenham, só para ter uma ideia sobre o trabalho, ele vai até ali pela entrada de Benfica. Só para vocês terem uma ideia, esse perímetro já foi o terceiro pior do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já fez um trabalho muito árduo ali. E hoje, diante de um trabalho muito sério, diante de um trabalho comprometido, o Detran consegue hoje minimizar esses problemas relacionados a esse perímetro. Então é uma luta muito grande, porque ali a via está passando por uma infraestrutura, então tem que ter paciência naquele perímetro ali. Mas nessa questão de paciência, eu observei alguns anos atrás que quando tinha um grande feriado, ou agora como nós estamos passando pelo período de veraneio, utilizava-se a faixa reversível. No caso, utilizaria uma faixa da outra mão para dar mais fluidez ao trânsito. E eu não observei isso nos 2 primeiros finais de semana do veraneio. O Detran tem algum planejamento para que isso seja utilizado no próximo final de semana? Olha, isso daí são questões, umas particularidades técnicas de união da coordenação e fiscalização. Mas é assim, o que eu posso dizer para vocês? A estrutura hoje da via está muito comprometida para essa ação. Sim. Porque hoje ela passa por uma grande obra. Já está bem restrita. Então ela passa por uma grande obra que vai mudar o contexto como um todo da entrada da cidade. Mas é uma operação que o risco dela, Paulo, é muito grande. Até porque, volto a dizer, qual o grande problema hoje relacionado à questão do trânsito como um todo? É a individualidade, Paulo. Se eu for te resumir, é a individualidade. O ser humano ele tem muita dificuldade de dividir o espaço dele e principalmente humanizar esse espaço. Então hoje, cada vez mais, como se torna difícil ele respeitar regras, porque tem que ter uma viatura, tem que ter ação, então essas ações a gente acaba tendo que repensar devido ao risco de uma ação dessa a uma colisão frontal. E ali, como ocorre, ou como ocorre não, pode ocorrer fazendo uma inversão. Então, é por isso que a gente hoje, devido a toda essa problemática da via e essa situação de pessoas que não conseguem ter empatia pelo outro, que acabamos tendo que repensar muito em algumas ações. Ou seja, no trânsito nós todos somos responsáveis, do pedestre ao ciclista, ao motociclista e ao motorista. Então, porque no final das contas todos nós somos pedestres. Então nós temos que pegar essa responsabilidade e colocar em prática. E só assim nós vamos conseguir diminuir acidentes, vamos conseguir diminuir grandes problemas como por causa de uma individualidade, a gente acaba travando um trânsito todo, comprometendo a fluidez. Então, a responsabilidade também é nossa. Agora vamos lá, eu vou invocar aqui rapidinho, só para fazer um adendo, te peço bem breve, rapidinho um adendo dessa questão da individualidade. Hoje as pessoas utilizam
o pisca-alerta como eu vou ali rapidinho. Eu posso parar aqui. Eu vou ali rapidinho. É rapidinho que eu vou ali. Só que quando você diz eu vou rapidinho, você prejudica uma coletividade. Então, só para trazer mais essas situações. Então, quando a gente sair da individualidade e pensar na coletividade, no outro, talvez a gente consiga mudar e tirar tirar esse estigma que a fiscalização de trânsito ela é uma indústria de multa. Pelo contrário, ela salva vidas. Muito bom. Só queria fazer aqui, passar um recado muito, mas muito importante, que os motociclistas do Pará, juntamente através da Confraria Biker Pará, têm apoiado o Banco de Leite da Santa Casa, tá? O Banco de Leite da Santa Casa é uma estratégia sem fins lucrativos, promove saúde da mulher e da criança diante da integração e construção de parcerias. Toda mulher que amamenta é uma doadora de leite humano em potencial. Para ajudar com doação de leite humano e frasco, basta ligar para o número 4009-0375, 4009-2311, ou também pelo celular, que é o 988-996326, 988-996326, e acessar também ao site da santacasa.pará.gov.br. É muito importante que quem está amamentando possa doar o seu excedente, que vai salvar vidas, vai salvar muitas crianças, com certeza. E também quiser ajudar doando frasco de vidros com tampas de plásticos. É só ligar para esse número que é feita a coleta na sua casa, tanto da doação do leite quanto dos frascos. Liga aí para o número 988-996326. A Confraria Bike abraçou essa ideia e nós temos aqui uma data especial para isso. E também queria agradecer mais uma vez o apoio cultural da JL Centro Automotivo na rodovia Mário Covas 2322. O telefone é o 3017-2272. Bastos Bateria, que fica na Doutor Freitas com a Pedro Miranda. O telefone para assistência 24 horas e resolve seu problema. É o 98206-3132. Xerife Oficinas e Motopeças, que fica na Avenida Dalva 419. O telefone é o 99244-1312. Canecas Top. Personalize a sua caneca da sua empresa, da sua confraternização. É só entrar em contato com 99358-5766. E um recado aqui, já que a gente está aqui com um instrutor também, eu queria deixar aqui para vocês uma grande oportunidade de adquirir mais conhecimento motociclista da pilotagem. O Centro Mauei de Instrução, ele vai estar promovendo nos dias 19 e 20 de agosto o curso de pilotagem off-road, tá? Em colaboração com o piloto instrutor Rafael Ramos, campeão sul-americano e brasileiro de motocross. Então o cara entende do que vai estar aqui passando por todo mundo. O local vai ser no CTM do Mauei, MS, na PA 140, no quilômetro 10, sentido Vigia, em Santa Isabel do Pará. São apenas 10 vagas, que eu acredito que já não tenha mais as 10 vagas, tá? Então entre em contato com o telefone 9888-4623, é o WhatsApp, 9888-4623. Então é isso, pessoal. Vamos aqui, eu vou invocar agora aqui o motociclista Valmero. Valmero, que orientação você dá para os motociclistas que se programaram o ano todo para pegar a estrada? Que inclusive nós vamos ter um evento motociclista em Brasília e muitos motociclistas estão saindo de Belém em direção a Brasília, tá? Qual é a orientação que você dá? Qual é a dica que você dá para esses motociclistas? Enfim, parece já tem um jargão, né? A respeito de motoqueiro e motociclista. Nós brincamos que é uma diferença muito grande. O motociclista é aquele que tem cuidado com a segurança, né? É aquele que tem atenção, é aquele que sabe os limites que ele pode ir. Então, quando eu falo com motociclista, eu estou falando dos organizados.
Há também aqueles que são isolados, mas principalmente aos grupos em si. Um grande exemplo disso, né, uma das figuras que eu tenho em mente, que é o meu grande amigo, irmão, pai, como um todo, que é o Romão, e além do grande parceiro também, que é o Valentim, que também é um agente Valentim. de trânsito, que também faz Dos parte gorilas. do grupo justo, de motociclista, que eu observo o cuidado referente a eles, desde a vestimenta, a questão do veículo como um todo. Enfim, senhores, então quando eu falar a respeito de passeio, principalmente para grande distância, o item essencial é verificar as condições do veículo. Não pode deixar, você não pode viajar sem verificar as condições do veículo. Digo, todos os equipamentos que são obrigatórios relacionados à segurança, que é as condições de sistema de iluminação desse veículo, que é a condição do pneu desse veículo, se esse veículo ele está referente a todas as taxas de licenciamento, tudo referente à obrigatoriedade da lei e condições. Por quê? Para que você possa fazer um passeio consciente, você tem que estar dentro do que diz a lei. Você não pode ser aquele que, no momento quando for abordado, usar de outros subterfúgios, a famosa carteirada, a famosa orientação, se tu deixas o teu veículo com licenciamento em atraso, que tu sabes que isso daí é obrigatório. Paulo, não querendo ser tão positivista, tão aquele cara que só questão da lei como um todo, mas é o nosso norte. A gente não pode, perfeito, Paulo, a gente não pode deixá-la de lado. E se você for observar o artigo 27 do Código de Trânsito, ele é bem claro, que ele diz da seguinte maneira: antes de você colocar o teu veículo na via, você tem que observar as condições desse veículo, o combustível necessário para que você possa chegar até teu local. E vou um pouquinho mais, Paulo, falar de um assunto que eu acredito assim, que seja um pouquinho polêmico, mas que tem a ver referente ao que você me perguntou, Paulo. Alcoolemia. Eu entendo que o motociclista, até por tradições americanas, da Rota 66, todo aquele que foi criado através dos grandes cenários, que é muito bom pilotar, é verdade, é um prazer muito grande, mas não pode estar relacionado ao consumo de álcool. O consumo de álcool, senhores, é algo com risco eminente de acidentes. E quando a gente observa, Paulo, algumas situações de passeio que eu já tive oportunidade de fazer fiscalização no grupo de motociclistas, já verifiquei condutores sob efeito de álcool. Já observamos que ele passou no radar a 160 km por hora. Então, Paulo, não há de se falar de indústria de multa, há de se falar de conduta, de regras, Paulo. Assim como, vou te trazer um exemplo aqui, Paulo, você como militar, você tem regimento, você tem regras que são muito claras. E a inobservância, o que causa, Paulo? Punição. A punição. E nem por isso o teu comandante vai ser o pior dos mundos. Ele só está fazendo o que ele está dentro do regulamento. Então, toda vez que for conduzir o veículo para grandes destinos, como Brasília, no caso o Romano já foi para a Argentina, já, como vários outros, já seguiram fronteiras até fora do país, observar as condições de segurança do veículo, andar dentro da velocidade, a vestimenta é importante, por mais que hoje não há uma obrigatoriedade perante a lei, mas sabemos que a partir do momento que você anda de camiseta, que você anda de bermuda, isso daí corre risco numa possível queda. E o que é proibido? Sandália. Então são questões, regras básicas, Paulo, que a partir do momento que você observar, com certeza você vai ter um ótimo passeio, chegarão com segurança, vão ir e vir, que esse é o nosso objetivo, garantir que as pessoas cheguem ao destino e saiam do destino com segurança, que esse é o grande papel da fiscalização. Perfeito, meu irmão. Já que tu falaste aí sobre a fiscalização, como o Detran vê os grupos de motociclistas, os que usam colete, os motociclistas de colete, de motoclube, como o Detran vê eles em deslocamento, sabe que às vezes sai aí em grandes grupos de 15, 20, num comboio bem gigante. Como ainda há pouco falei, a diferença do motociclista
o motoqueiro. Nós observamos na condição de motociclista. São organizados. Eles observam regras, criam até procedimentos referente à parada, ultrapassagem. Isso daí que é até uma doutrina do próprio motociclista, trabalhar através de gestos, de velocidade, de parada. Então, há uma sinalização positiva por parte da fiscalização. Contudo, tem que ser fiscalizados. Com certeza. Ninguém está imune a isso. Perfeito. Ninguém está imune. Perfeito, Paulo. Como você pontuou. Só que há, por exemplo, algumas situações de rejeição. Tipo assim, pô, vocês estão estragando meu passeio. Como já foi até pontuado. Enquanto que nós observamos e falamos, não, pelo contrário. Nós estamos garantindo o teu passeio com segurança. Então, quando quebrar esse estereótipo, como eu posso dizer assim, Paulo? Aversão. Essa aversão contra a fiscalização vai sempre ter esse atrito. Agora, o que eu convido é que possa conhecer a fiscalização, que possa chamar a fiscalização para um grande bate-papo, que com certeza absoluta vai quebrar esse estereótipo. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Por isso que você foi chamado. Vamos rapidinho, vamos ver aqui, dar um abraço pro pessoal que tá aqui fazendo perguntas, e já tem muitas perguntas aqui, gente. A participação do condutor na segurança viária é importante. Parabéns, Valmério, pelo esclarecimento. Francisco Valinotto, esse cara é fera demais. Juliana Aline, tudo muito bom. Juliana, meu amor, obrigado por estar assistindo, espero que você esteja bem. Medievais da Amazônia, show de bola, provavelmente é o Romano. Batedor, o senhor Valmério está sendo bastante esclarecedor. Silvio, quem fala pertinente, Valmério, parabéns. Programa de alto nível, Márcio de Carvalho falando. Batedor, já presenciei o trabalho do GTM, trabalho encantador. A minha mãe falando que aqui que meu entrevistado é muito top. Malu, o Black, utilizar o pisca, alerta para ser rapidinho, também não tem cidadania e pensa que buzina é freio. Não tem consciência de dar preferência para quem está mais avançado do que a si mesmo. Aqui, o batedor está falando, o GTM faz serviço de escolta parecer fácil. É verdade, isso eu já pude presenciar. 27 de julho é dia do motociclista. Muito bom, Silvio, bem lembrado. Vamos rodar. Valdir Silva, o senhor Valmério é brilhante nas colocações. Parabéns, JJ. Campanha Maio Amarelo completa 10 anos no trânsito Escolha a Vida. É o tema de 2023. Muito bom. Já tive a grande experiência de compor equipe de escolta de autoridades conduzida pelo GTM, o Silvio falando. Lene Batista, Valmério, dando parabéns para você, Valmério. Silvio, competência e profissionalismo. Gabriel Valinotto, orgulho do meu tio Valmério. Silvio, Piuí, Ivan Moraes, mande um abraço para a Dona Rosa. Olha aí, Dona Rosa, o Ivan tá te mandando um abraço. O Valdir Silva de Itaituba, acompanhando a programação. Muito obrigado, Valdir. Melquisedeque Andrade, tamo junto, Valmério. Grande profissional do trânsito. A Mauei, aqui o professor Pinho. O Valentim fez nosso curso off-road em 2021 com um excelente desempenho. Olha aí o Valentim. Ninguém tá pequenininho, mas é valente. É muito bom. Se beber, não dirija. Melquisedeque Andrade, um grande salve ao Valmério. Black, quer falar de dormir bem. Tem que falar que, sem falar que de dormir bem, se alimentar, estar bem hidratado para não passar mal no meio da viagem, principalmente para aqueles que não têm experiência, então estão fazendo pela primeira vez. Muito bom, Black, isso aí é importante. MC Batedores, temos alguns GTM na nossa Irmandade, muito bom, isso aí é importante para o motoclube que vai somente instruir ainda mais todos os integrantes, mesmo que eles não sejam motociclistas, mas vai estar ali aprendendo muito, 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 muito. Vamos aqui rapidinho. Queria falar mais uma vez aqui, gente, do Banco de Leite da Santa Casa. Está precisando aí do apoio de todos. E os motociclistas estão apoiando isso. E vamos estar sempre dando essa ajuda ao Banco de Leite da Santa Casa, que faz um trabalho muito bom. É um trabalho árduo, mas é gratificante demais quando você consegue salvar uma vida. Então, para você ajudar com doação de leite humano e frasco, basta ligar para 4009-0375 ou 4009-2311. E também tem o celular 98899-6326. Tá, gente? Vamos ali, quem tiver um frasco de vidro, aquele estilo
daquela marca de café solúvel, é muito importante que eles precisam bastante para poder fazer a coleta de leite nos doadores. O professor Pinho, grande instrutor da MyWay MS, juntamente com o piloto Rafael Ramos, vai estar realizando no dia 19 e 20 de agosto o curso de pilotagem off-road. O Rafael Ramos, ele é campeão sul-americano e brasileiro de motocross, gente. Então vamos aproveitar que são somente 10 vagas. Dica de trânsito para a cidade, aquela dica para urbano, para os motociclistas que estão ali, que sempre, às vezes, olha ali uma faixa de ciclista, uma ciclofaixa no caso, querem às vezes dar aquele pulinho por cima da calçada para ir mais à frente. Quais são as dicas de um agente fiscalizador? É importante, Paulo, até citar esse aspecto que você colocou, que não é oportunidade. Isso que é importante salientar para todo condutor. Não digo só motociclista, o condutor de automóvel, enfim, como todo. Não é oportunidade, significa respeito, senhores. A premissa do trânsito significa respeito e humanidade. Porque se você não tem respeito, você não tem empatia e humanidade, você vai querer burlar sempre as leis. Então, Paulo, parece assim meio chato, parece meio turrão, mas hoje, se você respeitar a legislação de trânsito, essa é a maior dica, Paulo, que eu tenho que dar. Respeite as leis de trânsito. Respeitar a legislação de trânsito. Se tiver dúvida da legislação de trânsito, você tem chat, você hoje tem acesso à internet, você tem um canal do Detran, você sempre tem alguém que conhece algum amigo, pesquisa na internet, são várias informações. Mas a maior dica, Paulo, que eu tenho que falar hoje para as pessoas é respeito, é empatia, é entender que o espaço ele é de todos, ele não é individualizado, Paulo. Então, a partir do momento que você respeitar a legislação de trânsito, com certeza as coisas vão ser diferentes, Paulo. Porque o que eu vejo hoje é a lei do mais esperto. É aquele que vai ver a ciclofaixa ali, ele vê como uma oportunidade. Ele vê como que não tem ninguém olhando. É aí que mora o grande risco. Porque a partir do momento que você coloca ali uma fiscalização, ele vai respeitar. Mas se não tem ninguém, Paulo, ele tem a grande possibilidade de cometer infração. Por quê? Ele vê como oportunidade. Ele quer ter a velocidade. Não fazendo crítica aos fast food da vida, as entregas rápidas, eles já acabam ali subindo calçada, contramão de direção, cartão na placa, ou seja, são inúmeras irregularidades, Paulo. Colocando a vida deles e dos outros em risco. Então, hoje, a fiscalização, ela labuta a cada dia esses homens que deixam suas famílias para cuidar das outras, para tentar garantir que todos tenham o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, Paulo. E nós estamos ali para garantir isso, a segurança viária. Então, é esse o nosso papel. Então, a maior regra, Paulo, que eu posso te falar hoje é respeito à legislação de trânsito, que como consequência vão ter vidas salvas. Muito bom, velho. É importante isso aí, é o respeito, ter essa questão de entender. Cara, nós temos assunto aqui para ficar 2, 3 horas. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu queria agradecer o apoio cultural aqui da JL Centro Automotivo, que fica na rodovia Mário Covas, 2322. O telefone é o 3017-2272. Ao grande amigo e incentivador aí de todas as campanhas motociclistas, Bastos Bateria, que fica na Doutor Freitas com a Pedro Miranda. O telefone é o 98206-3132. O Xerife Oficinas e Motopeças, que fica na Avenida Dalva, 99244-1312. Agende aí a sua revisão na sua moto antes de pegar a estrada.
Canecas Tops, que é o 993585766. O programa está chegando ao fim. Daqui a pouco nós vamos ter aqui o grande show da noite com o nosso grande comunicador Santos Pinheiro. Um programa muito bom com músicas super, assim, aquela música que ainda tinha letra ainda, gostosa de se ouvir. O Santos Pinheiro aqui no comando. Romero, rápido sobre a Operação Verão. Como é que está sendo o trabalho do Detran na Operação Verão, em Salinas, Mosqueiro, Marudá, todos aqueles locais em que tem muita incidência de veranista? Perfeito. A Operação Verão, hoje o Detran disponibiliza todo o efetivo dele para que possa garantir a segurança tanto da população local como aqueles que vêm de outros estados em busca das nossas grandes praias, em especial Salinópolis, Marudá. Enfim, então hoje o Detran está em diversas localidades para garantir que haja a segurança das pessoas durante todo o seu traslado até a localidade em si. Então, a fiscalização ela está de uma maneira bem incisiva para que as pessoas possam se divertir com segurança, que esse é o grande logo do Detran. Muito top. Romero, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que muita gente queria que o programa continuasse. Já estão te convidando aqui para a próxima. Entendeu? Aqui, ó. Infelizmente, não vamos ter como continuar mais. Tá? Mas com certeza ele vai voltar aqui. E vamos deixar aqui para vocês aqui Olha só, ganhamos mais 10 minutos. Mais 10 minutos, vamos poder fazer algumas perguntas que ficaram faltando aqui para fazer. Então, eu até me perder agora aqui. Com certeza, Romero, continuando os agradecimentos, já que nós vamos ter um pouquinho mais, vamos poder se estender mais um pouquinho. É importante o que o Momento MCB tem feito nos programas é trazer pessoas que vão realmente dar aquela dica importante e fazer o que você falou, trazer a fiscalização também para conversar com a gente. Tá? Para que mostre, estou tentando também trazer a PRF aqui, só que devido a grande número de demanda com as operações no veraneio, é difícil. Eu agradeço muito você ter aceitado, eu sei também que é difícil para você no momento que você tem a sua folga, teve que analisar, então isso é importante, mostrar que no trânsito somos todos responsáveis pela vida. Então, como é o tema do Maio Amarelo, nós temos que não tem como, de Carvalho, não tem como não. E até 10 não dá. Senão eu vou tomar o tempo aqui do Santos Pinheiro. Cara, eu queria que tu falasse um pouco aí sobre a gente falou algumas coisas sobre a Blitz do Detran. Como ela começa, se existe assim, hoje nós vamos fazer a Blitz em tal local devido à incidência de roubo, ou em tal local porque foi visto na câmera de monitoramento que tem muitos veículos com licenciamento atrasado. Como funciona esse planejamento das Blitz? Então, as operações de fiscalização de trânsito, nós temos duas frentes, as operações e fiscalizações. A operação vai trabalhar com possíveis bloqueios, possíveis desvios, e a fiscalização é quando há a fiscalização no que tange as regras previstas dentro do Código de Trânsito Brasileiro. A análise que é feita é através do mapeamento, seja da questão de acidentabilidade, dos sinistros de trânsito, a questão das irregularidades no que tange a questão de licenciamento, enfim, como um todo. Mas, em especial, hoje, a fiscalização ela tem como um grande ponto focal a questão da segurança como um todo. Então, temos operações específicas com alcoolemia, temos fiscalização relacionada à questão de velocidade, ou seja, todas essas ações elas perpassam sobre a questão da coordenação que ali observa todos os detalhes e faz o desempenho das equipes. Vou te dar um exemplo, Salinópolis, de onde eu estou operando. Nós temos ali uma fiscalização relacionada à lei seca, que é na PA 444, que é relacionada ali o acesso praia-cidade. Temos a fiscalização na entrada da cidade, que é na PA 124, relacionada à questão de regularidade do veículo, a condições de segurança e relacionado ao licenciamento, enfim, como um todo. E temos a operação na
praia para fiscalizar a circulação. E ainda hoje trabalhamos com a questão da ambiental, ou seja, o Detran ele tem um braço de fiscalização muito grande. É por isso que eu digo aqui que todos os agentes de trânsito que ali estão, eles fazem um trabalho que muita gente não conhece, mas é um trabalho que é muito dedicado para garantir que todas as pessoas consigam ir e vir com segurança. Uma pergunta: como autuar na praia? Perfeita. É algo que hoje ainda há muita dúvida de algumas pessoas. Artigo 2º, parágrafo único. As praias abertas à circulação pública são regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, se a praia ela é aberta à circulação, ali deve ter fiscalização de trânsito. Mas aí eu volto na tua fala no início. Se não tem sinalização, compromete a atuação. Como é feita essa atuação se nas praias não tem sinalização? A sinalização, sim. Hoje você tem um corretor que regulamenta. Eu não consigo fazer uma sinalização horizontal. Eu não consigo fazer uma sinalização horizontal. Mas aí, Paulo, eu vou com uma regra geral, que é uma regra de circulação, que é o trânsito pela direita, é a velocidade referente às condições como um todo, como uma via local. Então, na ausência de regulamentação específica, eu vou para a geral. Perfeito, eu só perguntei isso aí porque eu sabia que é importante que muita gente fala assim, por exemplo, andar na praia do Atalaia ali sem cinto de segurança, pode ser autuado? Pode, com certeza não só com pode, como será, porque a partir do momento que ele está sem o cinto de segurança, ele está ali na velocidade do veículo, ou seja, pode ter um impacto referente de uma possível freada e ali machucar. Olha, o Uber está informando que infelizmente acabou de acontecer um acidente ali na Avenida Centenário entre dois motoqueiros. Ele ainda colocou entre aspas, bateram de frente. Porra, bateram de frente na Centenário? Como isso? Mas vamos lá, é aquilo que falaste. Entrando na contramão, com certeza. A fiscalização ambiental feita pelo Detran, ele não tinha, o Felipe do MCB não tinha conhecimento. Como é feita essa fiscalização ambiental pelo Detran? Na verdade, não é bem uma fiscalização ambiental propriamente dito. Mas ali som, né? perfeito, que perpassa pela situação do som automotivo. Porque o som automotivo, que é uma grande polêmica hoje, tá? Teríamos que ter, além de 22 horas, até 23 horas só para falar desse assunto, que ele vai muito além de uma questão de diversão. Ele tem uma questão referente ambiental, que é uma regra pelo CONAMA, tem pelo próprio Código de Trânsito, artigo 228, e isso é importante que todos saibam que gostam de som automotivo. Para fiscalização de trânsito, basta que ele seja um som audível, de forma externa audível. Isso é importante salientar, porque há muito conflito. E como eu sempre falo para alguns condutores, pense da seguinte maneira, por isso que eu volto a falar sobre a questão de conduta. Será que a tua música alegra todas as pessoas que estão ali? Será que a tua música ela é satisfatória? Eles estão ali por causa da tua música. Eles vieram só por causa da tua música? Entendeu, Paulo? Então, volto a te falar. De novo, a gente cai em conduta. Perfeito. Olha só, Fernandes. Valeu, Fernandes. Altíssimo padrão dos temas abordados. Fábio Monteiro. Ó, esse cara é bom. Muito obrigado aí, gente. Eu vou deixar aqui, infelizmente acabou o nosso tempo. Queria agradecer de novo, mais uma vez, a JL Centro Automotivo, Bastos Bateria, Xerife Oficinas e Motopeças, Canecas Top. O grande convidado, o Valmero Costa, que com certeza vai ter que voltar aqui, que são assuntos muito polêmicos, que demandam muito tempo. Agradecer ao Santos Pinheiro, agradecer ao João, meu grande amigo que está ali comandando as coisas aqui. Fábio Monteiro, como está a fiscalização de uso de linha? Exatamente, perfeito! Essa pergunta tinha que chegar agora. Como está a fiscalização de uso de linha com cerol? Risco de morte para os motociclistas. O que vocês têm de orientação sobre isso? Excelente pergunta. Hoje, eu posso te falar que, trazendo um número bem, vamos chamar assim, bem vivo, vamos dizer, bem fresco, do último final de semana em Salinópolis. Só a fiscalização do Detran conseguiu pegar de 29 carretéis de linha chilena, não estou falando da linha branca, estou falando da linha chilena, que tem aquele risco, pipas, ou seja, a fiscalização
ela como premissa básica, que é a defesa da vida, que é um bem maior, nós estamos fazendo a fiscalização também nesse aspecto. É por isso que eu volto a te falar aqui, Paulo, que as pessoas não conhecem o que tem por trás do papel da fiscalização. Ela vai muito mais além do que a situação de regularidade de taxas. Hoje ela trabalha focada em defesa da vida. Então, nós estamos hoje batendo bem de frente, em especial em Salinópolis e também em outros municípios, mas em especial em Salinópolis, tirando a questão de linha de pipa, porque todos os motociclistas sabem que isso é um risco iminente à sua segurança. Não só motociclistas, não sei se vocês chegaram a ver que o quanto que a linha acabou com o Renegade, né, um veículo que só dessa prática. Então, hoje é o nosso ponto focal. E se vê, pode denunciar. Romero, e quem responsabiliza? Está sendo feito somente a apreensão desse material de linha chilena, pipa, ou está tendo a responsabilização dos que estão de posse desse material? Então, hoje, em razão até de dificuldades de natureza material, até porque é muito menor é o grande público que utiliza o papagaio. Então, estamos fazendo o que determina a lei, o decreto do governo, mas a situação das apresentações, devido à situação de menor, é não encontrar o responsável, mas o que podemos falar? Que a pipa e a linha são retiradas. Perfeito. Queria agradecer muito a pergunta do Fábio aí. Muito obrigado, Fábio. E deixar um alerta. Instalem a antena corta-pipa ali na moto de vocês. Felipe agradecendo pelo esclarecimento sobre a fiscalização ambiental. Aqui, a fiscalização do trânsito do Detran tem apoiado o ICMBio em Salinas. Um abraço aí aos fuzileiros navais. Aqui, meu amigo Márcio de Carvalho está pedindo esse abraço. Um abraço. O Márcio, cara, é da minha turma de fuzileiro. Tá lá no Rio de Janeiro, doido para voltar. Tenho certeza que você vai conseguir voltar, meu irmão, muito breve. E vai, de repente, vir participar aqui com a gente. Tá? É que o Black, aí entra a regra de circulação, no caso ele tá falando da praia, né? Sim. Muito obrigado, gente. Pessoal, eu vou deixar aqui, eu queria agradecer a audiência de todos vocês, que hoje foi uma audiência maravilhosa, em que todos participaram. Isso é muito importante para que a gente se incentive ainda, tenha aquele gás para continuar com o programa, trazendo convidados aqui como o Romero, que deu um show aqui sobre trânsito, sobre regras. Isso é importante. Eu queria deixar aqui em especial para a família Padilha, para o meu amigo Black e para o meu amor Juliana, esse louvor aqui. Gente, daqui a pouco vamos ter Santos Pinheiro no show da noite. Obrigado e boa noite e uma boa semana a todos. Vamos ter responsabilidade e respeito no trânsito. Grande abraço e até semana que vem. E com a minha moto sinto o coração bater sobre duas rodas.